Apoio Cultural Millennium, Centro de Línguas das Faculdades Trilógicas. Livraria Próton. Faculdade Trilógica Kep Pacheco. Então, caros telespectadores, dando continuidade à série de programas terapêuticos sobre a ciência trilogia analítica, hoje nós vamos continuar sobre um assunto importante, né? Como que a psicopatologia ela está intrinsecamente ligada à sociopatologia e à espiritopatologia. Esse termo, espiritopatologia, nós fomos obrigados a criar porque nós estudamos a vida espiritual sob a luz, a ótica da ciência. É uma ciência que estuda, inclusive, as doenças dos espíritos humanos, mas principalmente dos espíritos angelicais e das pessoas que já morreram e que parece que continuam atuando, né, na Terra para o bem ou para o mal. E a semelhança entre esses anjos loucos, doentes, psicopatas, e os seres humanos é muito grande. Existe uma afinidade, né? Então, o Dr. Kep escreveu vários livros a respeito desse assunto. Um é este, Universo dos Espíritos, que é muito importante que seja estudado, né? E 3 livros sobre exorcismo científico, né? O exorcismo a nível individual, o exorcismo a nível social e o exorcismo encarado pela ciência, a trilogia analítica. Dr. Kep, quer mostrar aí? Vamos mostrar os livros? Eu escrevi, né, Cláudia? Um livro, Psicoterapia e Exorcismo. Esse livro, Psicoterapia e Exorcismo, eu escrevi unindo, né, a psicoterapia com o exorcismo. Por que motivo, né? Pelo nosso trabalho, a gente faz esse trabalho há mais de meio século, né? Eu comecei no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina e os problemas, né, os enigmas da medicina que havia não só na psiquiatria, mas também nas outras clínicas, na cirurgia, na clínica médica, na dermatologia, na pediatria, em todos os outros setores haviam sempre enigmas e mandavam a gente atender esses clientes enigmáticos que davam o melhor remédio que havia e não saravam. E conversando com eles, né, fazendo psicoterapia, a gente começou a notar que o fator era mais psicológico do que praticamente orgânica. Por exemplo, no aparelho digestivo, né? O pessoal tinha lesões, tinha úlceras no estômago, na retocolite, ulcerativa nos outros órgãos. Então, e com tratamento só somático, né? Com remédio, às vezes não curava. Então, ia fazer terapia e eu notava que havia certos vícios tão violentos que levavam a pessoa a estourar por qualquer motivo, a ficar nervosa, a entrar nos vícios, né, de roubo, de ataques, de briga. Por exemplo, né, a gente vê na televisão aquelas lutas que eles fazem, um dando soco no outro, dando pontapé. Bom, muita gente gosta de ver isso, mas é uma coisa assim bastante, vamos dizer, demoníaca, né? Então eu dei o nome de
psicoterapia e exorcismo, né? O nome é o livro, para dizer isso, que qualquer doença tem um substrato, vamos dizer, espiritual, demoníaco, né? E depois também eu falei que depois que o indivíduo se torna assim, preso de vícios, né, que às vezes até leva ao suicídio, morre cedo demais, ou não tem cura, ou então cria uma física errada, uma medicina incompleta, errada mesmo, odontologia errada, principalmente a parte do direito, né? Então, o direito, né, tem a ideia de que curando o elemento externo, né, algo externo, como a medicina, então a pessoa sara de todos os problemas, mas tem que curar o interno, né? Mas por que a gente tem essa ideia? Bom, vamos recordar o que Cristo falou. Ele falou: o bem, o reino de Deus está dentro do ser humano. Por que ele falou isso? Bom, ele sendo, na nossa opinião, Deus, né? A segunda pessoa, então, ele veio aqui para dar orientação de que esses que depois os religiosos chamaram de vícios, né? A inveja, arrogância, ira, avareza, tudo quanto é vício, né? Comer demais, olha, comer demais, né? Principalmente o que causa mal, a pessoa é gorda demais. Então, quando a gente vê uma pessoa obesa demais, tem certeza que ele também está comendo como o demônio manda para morrer de tanto alimento que faz mal. Ou então a pessoa preguiçosa. Então, até eles fizeram, né, vamos dizer, os estudiosos, né, estudiosos na teologia, 7 pecados assim mortais que eles chamam. Mas em que sentido? Para dizer, se você tem esses defeitos, você morre antes do tempo, você perde a saúde, você tem doença. Então, nós fizemos esse trabalho para mostrar que essa questão, né, de vícios leva a pessoa, vamos dizer, para para as doenças, o mal-estar e até a morte. Então, eu gostaria então de comentar com vocês a questão que eu coloquei neste livro. Olha, o livro que eu dei o nome de Parousia. Não existe uma ideia de parousia, que o reino de Deus vai voltar um dia. Então, eu dei a ideia de esse reino de Deus ser uma restauração, a restauração do paraíso, porque nós estamos morando neste planeta que é, por Deus, o paraíso. Então, quando a criança, por exemplo, uma criança nasce, até 12 anos, ela geralmente tem uma conduta assim parasíaca, numa atitude mais assim próxima de Deus. Aí, com 12 anos, né,
a criança entra nessa sociedade mais adulta, que é sociedade invertida, seja num campo ou no outro, sempre tem que escolher um tipo de profissão. E o tipo de profissão que vai escolher é geralmente um tipo de profissão que o Lúcifer, né, entrou lá e torceu. Por exemplo, a física, né, achando que tudo veio do movimento externo, que tudo veio do movimento dele, né? Então, escrevi esse livro, A Nova Física, da Metafísica Desinvertida, porque eles inverteram a metafísica, dizendo que a realidade vem de fora. Não, vem de dentro de nós. Então, a física, a realidade vem de dentro da pessoa, que quando, como eu estava falando, a pessoa se torna adolescente ou adulta, vai trabalhar, então tem que fazer um trabalho meio demoníaco também. Você está de acordo, César? César é cientista, que nós estudamos esse assunto lá em Londres, né? Sim, senhor, Dr. Kepp, eu estou de acordo sim, porque principalmente a gente vê que a física está totalmente errada nesse aspecto de achar que tudo nasce da matéria. Então, por exemplo, isso já vem de longa data, desde a Grécia Antiga. O primeiro modelo atômico foi o modelo de Demócrito, que dizia que eram partículas materiais que faziam toda a realidade. Esse modelo, ao longo dos séculos e milênios, mudou muito pouco. Então, quer dizer, nós substituímos a verdadeira realidade, que é o ser, que é a energia, e substituímos pela matéria. Por isso que nós estamos vivendo uma sociedade extremamente materialista, em que todas as promessas de futuro são feitas em função de descobrir coisas materiais, manipular a matéria para fazer coisas novas, quando na verdade a matéria é totalmente consequente, né? Eu quero mostrar exame de sangue de uma pessoa que mostra que os vícios, mostra o desequilíbrio. Veja lá, olha, veja que os glóbulos estão todos um grudado no outro, então é muito diferente de uma pessoa que tem o sangue mais assim aberto, um sangue mais coordenado. Veja esse outro gráfico, esse outro sangue, essa outra figura aí. Essa é uma figura assim que tem o sangue mais, vamos dizer, mais de acordo com a natureza. Então, a gente tem que chegar a quê, né? Tem que admitir que o demônio entrou para mudar a estrutura, não só assim da mente, mas a estrutura, vamos dizer, material. Então, ele coloca ideias invertidas, então cria na pessoa inversão. Então a pessoa começa a pensar com raiva, pensar de um modo agressivo. Os avarentos, né? Tem milhões e querem mais milhões. Isso é doença, gente. Pessoa que quer uma fortuna que não tem, impossível através do trabalho conseguir isso. Então, eu gostaria de mostrar também outro quadro, para mostrar a influência espiritual que nós sofremos. Vocês estão vendo, foram tirar uma foto, né, de uma criança. E lá atrás aparece uma mulher que não tem pernas, quer dizer, um ser espiritual. Então, os que estavam presentes, né, não viam a mulher, mas a câmera, né, fotográfica que grava mais
os elementos magnéticos pegam muitos elementos espirituais. É muito interessante isso, né? Porque tem muitas fotos que mostram, né, até seres que não estavam no momento presente e que aparece por quê, né? Porque a câmera fotográfica grava esses espíritos que nos rodeiam. Não falam que todo mundo tem do lado direito um anjo e do lado esquerdo tem um demônio. Isso não é brincadeira, uma coisa assim, uma piada de bom ou mau gosto. Isso é porque é verdade. Então, os religiosos, né, os teólogos, eles dão as dicas, né, para a pessoa tentar se livrar desses anjos malucos, porque, vamos dizer, o anjo, se ele não quer seguir a Deus, e o ser humano também, viu? Se não quer seguir a Deus, ele fica assim, vamos dizer, demônio, chamam de demônio. Então, se o indivíduo não aceita essa energia escalar que Tesla descobriu, que a ciência descobriu, essa energia escalar, que é uma energia que vem diretamente do Criador, então, é uma energia deformada, é uma energia invertida, que o demônio é uma coisa interessante, que o demônio, se achando que ele era Deus, ele ficou demônio, é um anjo, né? Que se achou que era melhor do que Deus, então ele vira demônio. E o mesmo, né, ele acontece na Terra. Então, a questão principalmente da mídia, meu Deus do céu, como a mídia é parcial, como a mídia é voltada para um setor só e só quer, assim, elogiar quem tem milhões e pessoas que sabem, assim, ganhar milhões. E se uma pessoa tem milhões, mas eu digo assim, mesmo bilhões, né? Coisa muito alta, esse dinheiro não é pelo trabalho. A pessoa trabalhando lá como médico, trabalhando como físico no laboratório, ou então fazendo leis, que a pessoa consegue ganhar tão bem. O senhor quer falar alguma coisa, o doutor Direito? Você quer falar antes? Sim. Fala. Eu queria falar dessa questão da mídia, doutor Kepp. O seguinte, o senhor falou que o ser humano nasce com uma vibração, né? Depois vai diminuindo a vibração, vai diminuindo. Eu acho que a mídia atualmente faz isso. Ela faz diminuir a vibração das pessoas. Quem fica assistindo televisão, às vezes eu ligo a televisão, nem tenho mais televisão em casa. Quando eu vou almoçar no restaurante, eu vejo alguma coisa. E eles só dão notícias que põem para baixo a pessoa, sabe? Diminui a vibração. É notícia de crime, e não falam das grandes coisas. Por exemplo, esses fenômenos espirituais aí, que o senhor trouxe, né? Que acontece em Jerusalém e tudo, eu só fiquei sabendo porque eu tenho amizade com um sacerdote ortodoxo. Nunca eu vi essa notícia em lugar nenhum. Então, é um fenômeno que acontece todos os anos, um fenômeno incrível, e nenhum jornal dá, nenhuma televisão, né? Então, ficam falando de criminosinho aí, né? Você consegue dar um exemplo? Eu vou dar um exemplo. Essa questão da guerra, né, lá entre Rússia e Ucrânia.
A guerra é a coisa mais imoral, mais assim pecaminosa, mais assim contra a realidade que existe. Então, quando fala o indivíduo é um herói de guerra, matou não sei quantos inimigos, ele é um assassino. O ser humano, mesmo em guerra, ele não pode ir para a guerra para matar ninguém e nem fazer guerra, muito menos fazer guerra. Então, quem acha que através da guerra vai ter progresso, vai melhorar, é um demônio. Quem acha que uma questão, por exemplo, de guerra, ou então uma questão assim de falar mentira, uma questão de convencer o indivíduo a viver ao contrário do que deve viver, é um demônio. O nosso advogado aqui do direito está fazendo um trabalho, está escandalizado de ver que o direito foi criado de modo muito torto. É uma coisa impressionante essa contradição de saber que o direito é totalmente torto, né? Então, eu estava lendo este livro aqui, ó, chama, dá para ver, né? A Libertação pelo Conhecimento. A Idade da Razão. Então, este livro aqui, ele explica que, como o direito deveria fazer para, através da verdadeira razão, que é uma razão junto com o amor, né? Chegar ao conhecimento, chegar à justiça. Agora, o jeito que foi feito foi uma corrupção ao conhecimento, uma corrupção da idade da razão. Então, será que nós estamos na idade da razão ou nós estamos na idade da escuridão? Com esse monte de leis que estão lá, que existem para defender os interesses de poucas pessoas, que vamos dizer aqui, dos poderosos, dos mais espertos. Então, neste trabalho que nós estamos fazendo de unificar a espiritualidade com o direito, a metafísica, a ética com o direito, nós percebemos que houve uma grande corrupção com relação ao que eles chamam de idade da razão, né? Então, naquela época que eles falam da Idade Média, será que era a idade da escuridão mesmo? Ou nós estamos vivendo hoje uma ditadura da razão invertida, corrupta? Então, o que a doutora acha, né? Estava pensando. Na medicina, qual o defeito maior da medicina? A medicina está muito invertida também, porque ela pensa que as doenças vêm de fora e também que, como consequência, teria que tratar com elementos externos e esquece do fator fundamental, né, que são as emoções distorcidas, os pensamentos errados. Eu estava lembrando aqui de uma cliente que ela sentia muita raiva e continuamente tinha dores de cabeça e, além disso, ela gerou um câncer na tireoides. Então, para ela foi fundamental perceber essa emoção distorcida que ela tinha, essa raiva contínua, para melhorar das doenças orgânicas. Como será, né, que a medicina matou mais pessoas? Não existe nenhuma pesquisa ainda nesse sentido, né, doutora? Se será que no século XVI, XVII, XVIII a medicina matava tanto como mata hoje? Eu não sei, doutora, mas hoje é a terceira, se não a segunda causa de morte, né? A causa iatrogênica por médicos, hospitais e tratamentos. Fica aqui a pergunta, né? Para a gente poder refletir sobre isso.
porque a humanidade, tendo desenvolvido muito a tecnologia invertida, uma física invertida, também desenvolveu uma medicina invertida, e isso tem trazido mais danos, muitas vezes, do que até auxílio às doenças do ser humano. Então, estamos encerrando mais esse programa e encontramos os senhores, se Deus quiser, na próxima programação. Até. Entre no mundo da consciência. Próton Editora. Mais de 44 anos publicando os livros de Norberto Kepp, psicanalista e cientista brasileiro, o mais original escritor contemporâneo do mundo, segundo o Centro de Pesquisa Científica Nacional da França. A cura para as doenças psíquicas, orgânicas e sociais. As descobertas da nova física e a tecnologia inovadora, premiada internacionalmente. A verdadeira espiritualidade. A desinversão do ser humano e da sociedade. Livros de ciência, filosofia e espiritualidade em 9 idiomas. Próton Editora. Abrindo as portas para um novo mundo. Quando eu e meu sócio fundamos nossa empresa, eu queria controlar tudo, participar de tudo e não sentia muita confiança no trabalho das outras pessoas. Pouco a pouco, discutindo casos e compartilhando experiências com os demais alunos e com os professores, eu pude perceber que existia um comportamento. Então eu acabava projetando, algo que eu não queria ver no trabalho dos outros. Nós estudamos muito mais do que o idioma, do que a língua. A língua é o que te traz, mas se você quer aprender sobre a vida, essa é uma escola interessante. Faculdades trilógicas. No cenário social atual, de forte pressão psicológica, nota-se nas pessoas muita angústia, frustração, insônia e depressão. O estresse causado por essas emoções levam às chamadas doenças psicossomáticas, ou seja, perturbações psíquicas que se refletem no físico. O que está por trás de tudo isso? Será que tem algo a ver com o que pensamos e as nossas emoções? Será que o que a gente pensa e sente se reflete nos resultados que planejamos para as nossas vidas? O quanto realmente conhecemos de nós mesmos? O verdadeiro autoconhecimento é mais profundo e transformador. Gestão de conflitos, pós-graduação lato sensu ou extensão universitária. Aulas online. O conteúdo é baseado na ciência de Norberto Kepp, psicanalista, com mais de 40 livros publicados e mais de meio século dedicando nos estudos e pesquisas que se comprovam nas práticas terapêuticas. Faculdades trilógicas. Matrículas abertas o ano todo. Acesse www.fatri.edu.br.